Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Malafaia, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 8ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17h35. Lida e aprovada a ata, passa seu expediente inicial. O primeiro orador inscrito é Vossa Excelência. O deputado Luiz Paulo dispõe do tempo regimental para o seu discurso. Senhor presidente, quinta-feira, último dia de sessão antes do Carnaval, 20 de fevereiro de 2020. Até um número bonito, não é isso? 20 de 2 de 20. Aliás, 20 de 2 de 2020. É uma proliferação do número 2. Mas eu queria me referir ao Carnaval, porque a fantasia que vai predominar nesse Carnaval é a fantasia da crise. Porque o gabinete que devia estar montado nesse país deveria ser o gabinete de crise, porque o governo federal vive em crise. O governo do estado é uma crise dia sim, outro também. E a gestão do prefeito Crivella é uma crise permanente. E diante de tanta crise, tem a população demandando os mais diversos serviços públicos e os recebendo com profunda deficiência. Mas queria me aprofundar, senhor presidente, na crise daquele que nós temos o dever constitucional de fiscalizar, que é a crise do governo do estado. Desde que abriu o ano, começou com a crise da qualidade da água da SEDAI, que até agora não foi resolvida. Já se foi um presidente da SEDAI incompetente, que criou a crise da SEDAI. Hoje está mais claro do que nunca. Saiu o presidente, que era ungido pelo Espírito Santo de um pastor evangélico, e entrou outro, que chama-se Espírito Santo. Olha que coincidência. E até hoje não conseguiu chegar a um acordo com a Defensoria para cumprir o que manda a lei, que é indenizar os cidadãos que continua a comprar água mineral sem poder, pela péssima qualidade da água da SEDAI. Então, por hora, na SEDAI, a crise está sob a égide de 2 Espíritos Santos. A crise da SEDAI amenizou na dimensão, não na realidade. E aí entrou a crise do Estado do Espírito Santo. Do Estado do Espírito Santo. Daqueles que o governador trouxe para o governo do Rio, para cargos que não estão preparados para exercê-lo.
tivemos aqui, posso errar no sobrenome, mas o senhor Zareta, um jovem de 33 anos, que foi indicado para a Agência Reguladora de Saneamento e Energia. Engenheiro, deputado, como nós o somos, engenheiro naval, sem nenhum conhecimento do que era uma agência reguladora. E quando chegou aqui, quando sentou na cadeira, agradeceu a indicação ao governador Wilson Witzel e ao secretário Tristão, do Espírito Santo, de onde ele também veio, visto que trabalhava em estaleiros. Sabatinado que foi, inclusive por mim, se mostrou totalmente desqualificado para o cargo que queria exercer. E recebeu da Comissão de Normas Internas o parecer pela rejeição do seu nome. O plenário não necessitou votar, porque o nome foi retirado. E lá, ele disse que era, lá na comissão, o subsecretário de óleo e gás. Mas o último livro que ele tinha lido era A Arte da Guerra. Vossa Excelência conhece esse livro. Na época que ele foi escrito, não havia ICMS, não havia retirada de gás natural, não havia termoelétrica, não havia nada disso. E ele deu a entender que ele foi o último livro que leu e, quiçá, o único, fora dos alfarrábios escolares. E esse cidadão é o subsecretário de óleo e gás. Continuando. Aí veio a outra crise, a crise derivada da arapongagem, da possível arapongagem, com um pedido de informações do presidente dessa casa ao governador do estado. Por isso que é possível, estamos aguardando as apurações e as respostas. E também essa crise se acentua numa discussão aqui em plenário, quando foi dito pelo presidente, e teria testemunhas, que o secretário do Espírito Santo, o Tristão, teria dossiê contra 70 deputados, possivelmente contra Vossa Excelência, senhor presidente, porque o senhor é um dos 70. Isso será objeto também de uma convocação que já aconteceu, que ocorrerá com a presença do mesmo no dia 5 de março. Aí vem outra crise, derivada do mesmo Espírito Santo, mas do Estado do Espírito Santo, que é a associação do senhor Zareta com o senhor Tristão, que é o recente decreto que vamos votar hoje, do governador, dando benefício fiscal escamoteado de diferimento para a implantação de novas termoelétricas, que poderia estar dando perdas de receita de 600 milhões de reais. Aliás, os técnicos que gerenciam o regime de recuperação fiscal, está nos jornais de hoje, já botaram a boca no mundo, que isso não é possível. E hoje vamos votar aqui um decreto legislativo
que sou autor com o deputado André Siciliano e com a deputada Renata Souza, para caçar esse espúrio decreto que nasceu na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social e que agora ameaça a renovação do regime de recuperação fiscal. Mais uma crise. Se não bastasse, senhor presidente, hoje fica mais aguda a crise na Secretaria de Esportes. Há mais de mês já aconteceu uma que pseudos funcionários saíram correndo, fugindo dos repórteres, porque estavam lá, mas lá não trabalhavam. Depois, porque eram funcionários fantasmas. E aqui no Rio de Janeiro, fantasma tem perna e corre. Depois veio a crise dos eventos da Secretaria de Esporte, também de eventos fantasmas, porque, segundo a matéria televisiva, foram pagos, mas não aconteceram. E hoje, novamente, já teve outra crise de mais fantasma. Então, por via de consequência, é um governo da crise. A fantasia do carnaval é a crise. Aliás, em falar em fantasma, o subsecretário de Energia e Gás, o senhor Zareta, ele entende de agência, como também de tributo, tanto quanto eu, repito, de pilotar avião. E, ora, se ele é secretário, subsecretário, e prepara pareceres de análise, de diferimento, de isenção, de código tributário, evidentemente que ele tem um ghostwriting, isto é, trazendo do inglês para o português, ele tem um fantasma que escreve para ele assinar. Não são tempos, senhor presidente, absolutamente inacreditáveis que nós estamos vivendo. E eu só espero que, a bem da população, essa crise tenha solução. Mas, muitas vezes, a solução está tão fácil, tão evidente, basta uma caneta na mão e exonere-se. Mas parece que há um intuito de resistir. Enquanto isso, essa crise vai ficando mais aguda ainda com a sociedade e também com o parlamento fluminense. Mas, presidente, é preciso dar um basta a essa crise, porque o nosso desejo é buscar soluções para a população. O nosso desejo é sair dessa crise fiscal que nós estamos envolvidos. E, para isso, precisamos renovar o regime de recuperação fiscal. E está aí o deputado Pedro Paulo, que é relator da Lei Mansueto e quer introduzir uma emenda para que o serviço da dívida, para aqueles estados que aderirem ao regime, só retornem o pagamento em 10 anos, mas, ao mesmo tempo, têm obrigações. E duas obrigações que o secretário de Desenvolvimento Econômico não consegue entender, uma é que não pode dar benefício fiscal, não pode. Está nas duas leis do regime, a federal e a estadual, e está nas hipóteses de renovação. E mais grave, senhor presidente, também está nas leis complementares que aprovaram o regime, quer seja na União, quer seja no Estado, que os incentivos fiscais
têm que ser reduzidos numa média de 10% ao ano. Mas parece que o governo não quer entender, ou o governo entende, mas o senhor Tristão e o senhor Zareta não. Ou, quiçá, o ghostwriting do senhor Zareta não. Então é necessário, senhor presidente, que a gente busque uma solução. E a primeira será hoje essa casa aprovar o decreto legislativo revogando o decreto de benefício fiscal às termoelétricas, a bem da preservação do Estado do Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Deputado Jair Bittencourt. Está presente? Jair está presente? Não havendo mais orador inscrito presente no plenário, a presidência suspende esta sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia, ou anteriormente a este horário para as sessões extraordinárias que estão programadas. Está suspensa a sessão.